Focados em lobisomem. Essa história que escutei, eu as ouvi pessoalmente da pessoa, tirando dúvidas e buscando a fundo riquezas de detalhe. Então, as contarei da mesma forma que eu as ouvi. O senhor Chico hoje é um senhor que tem 72 anos. É daquele tipo que cuida de bichos e não quer conversa com a tal da modernidade. E então, ouçam e entendam da mesma forma que fosse ele falando. Então ele começou a me dizer. Eu tinha uns 11 anos na época. Não havia escola e a vida era ajudar o meu pai com os bichos. Era cabra, burro, gado, e fora os plantios que não eram pequenos. Não havia energia elétrica, então era tudo antes do anoitecer, porque o gás para o lampião era bem longe de se comprar. Um dia cedo, meu pai me trouxe uma surpresa. Era um jumento novo. Eu já cuidava de alguns bichos, mas aquele era diferente, porque era meu. Então naquele dia eu fui trabalhar feliz demais. Já estava escuro quando voltava do trabalho com meu pai. E já fui correndo buscar o jumento. No meio do caminho já não enxergava mais nada. E eu não queria perturbar meu pai com o lampião. Então eu fui no escuro mesmo. De longe eu escutei o barulho do jumento se batendo. Pensei logo comigo que tivesse se enrolado na corda e voltei correndo buscar o lampião. Peguei e voltei no mesmo rastro. Fiquei triste porque não queria perder o bicho. Já chegando no local cansado e com o braço levantado, com o lampião à frente, o barulho estava grande e não dava para ver nada. Quando clareei perto, vi o jumento no canto e um bicho correndo em volta. A peste fazia zoadas de orelhas batendo, como se fossem as orelhas de um jumento. O barulho era alto e o bicho não parava quieto. Já sabendo que era coisa de outro mundo, fiquei sem chão. Mas peguei um pau, pois não iria deixar o bicho matar o meu jumento. Correndo ao redor, mas sem atacar, tive a coragem de chegar para desamarrar o pobre jumento. Foi quando na frente do lampião se apresentou aquele bicho esquisito. Ele era pequeno, 1,5 m, magro e só tinha orelhas. Era uma mistura de pelo com carne. O bicho parecia estar todo desorientado. Ele avançava no jumento, mas não atacava para matar. Foi quando resolvi correr com o jumento, ligeiro e depressa, mas aquele bicho nos alcançou. O lampião caiu e não paramos mesmo assim. Aquela criatura esquisita bufava e corria feito doido. Vi que o jumento, na verdade, estava todo rasgado na lateral e que o bicho só atacava quando o jumento estava correndo. Desesperado e sem enxergar, larguei o jumento que ficou para trás e de longe pude ouvir aquele bicho correndo de um lado para o outro, atormentado. E também atormentando o jumento. Chegando em casa, contei a meu pai a história e que nada pôde fazer. Pela manhã, as marcas de carreiras estavam por todo lado. E o pobre jumento, sem ter sido devorado,
estava apenas largado e todo azunhado por aquela besta, aonde sangrou, sangrou e sangrou a noite toda, até morrer. Então essa foi a história que eu ouvi do Sr. Chico. Sei que aquele bicho não parecia muito ser parente ou igualmente ao lobisomem, mas o bicho era muito feio e esquisito. As aparências era bem parecido com essa fera que todos nós conhecemos. Mas o esquisito foi o seu tamanho, ser muito pequeno e mais avantajado nas suas orelhas. Bem, esse foi o relato do Sr. Chico, e que não esquece desse fato acontecido com um presente que havia ganhado do seu pai, o seu bom e pobre jumentinho. Boa noite a vocês e muito obrigado por ouvir. Era o ano de 1990. A cidade de Araioses, no Maranhão, era uma cidade pacata, de pessoas humildes e hospedeira. Cidade do caranguejo. Estava havendo uma festa na Praça Viva Araízes, um pouco longe dali. Morava um rapaz chamado Prince. Ele estava na festa junto com a sua namorada. Ficando tarde, sua namorada Miranda pediu para ele a deixar em casa. E ele, é claro que foi, pois a bebida que ele tomara já estava fazendo efeito. Eles então foram, pois onde ele morava era um pouco longe. Foram ambos caminhando, batendo papo. A noite estava linda. Miranda morava perto do campo chamado Campo do Botafogo. Lá tinha muitas árvores e estava escuro. Ele andava com uma lanterna. Assim que ele a deixou no portão, ela então disse: Prince, você pegará o mototáxi? Então ele disse que sim. Ela falou para ele dormir e pousar aquela noite, mas ele disse que precisava trabalhar no outro dia cedo. A beijou e então saiu. Mas é que ainda ele não sabia que o pior iria lhe acontecer. Cantando e fumando, ele ia passando pelo campo, quando na sua frente pulou um grande demônio, o mais temível, o demônio chamado de lobisomem. Ele não sabia se tampava o nariz ou pegava o galho que estava próximo a ele. Conta Prince que o lobisomem era tão podre, fedia a gambá, misturado com lixo, ovo gouro, carniça. Era tão esquisito que ele ficou gelado de medo. Então ele disse, assustado: Não pode ser, meu Deus. Quando então ele disse a palavra Deus, o bicho soltou um uivo desgraçado que tiniu seus ouvidos e que ficou surdo em alguns minutos. E ele, olhando para o lobisomem, vendo as bolas de fogo que saía dos seus olhos, Prince pegou sua faca e entrou em luta corporal com aquele bicho. O lobisomem era rápido demais. Ele tentando furar o lobisomem,
e um lobisomem rasgando sua camisa. Quando viu que não aguentava, ele gritou alto, mas muito alto mesmo. Aí seu tio, que morava próximo, ouviu seus gritos e então disse à sua esposa Nastácia que era o príncipe. Ela então falou para ele não ir, pois poderia ser briga de gangue. E ele então falou: é o príncipe, mulher. Então pegou a sua espingarda, abriu a porta e chinelou para fora. Anastácia gritava por socorro e seu tio Neto correu e foi em cima do lobisomem. Deu um tiro para cima. O bicho soltou o príncipe, uivou alto e saiu de costas, não dando chances de sair de frente. Aquela criatura não ficou de quatro patas, como conta alguns relatos, mas se colocou de pé e de frente olhava Prince e o neto. Seu tio Prince falou que aquele lobisomem tinha uma fúria e ódio nos olhos que era inacreditável. Seu tio o levou para casa e ele dormiu lá aquela noite. Mas ele, neto, tio de Prince, sabia quem era aquela criatura. Era uma velha por nome de Maria Cajueiro, que morava ali perto do campo do Botafogo. Neto, ao outro dia, foi lá e disse a ela que se continuasse fazendo essas brincadeiras de mau gosto, ela acabaria sendo morta. Ela podia passar noites e mais noites, mas o neto deixou claro que o fim dela seria inevitável. Mas a velha sorriu cinicamente e falou: eu não vou com a cara de Prince e nem com a sua cara. Ontem à noite, ele estava escoltado com os anjos. Teve sorte, mas da próxima. Então Neto tomou a palavra e disse: da próxima vez, sua velha, eu vou acabar com você. E então saiu dali. Prince ficou 3 semanas sem sair de casa, com o medo daquele lobisomem. Na época, Prince mostrou sua blusa rasgada e seu peito e costela rasgada. Ele ficou traumatizado. Então se mudou para outra cidade do Maranhão. E essa mulher que virava bicho vivia assombrando o povoado, batendo nas portas das casas das mulheres que tinham crianças recém-nascidas, correndo atrás de mulheres grávidas. E, inclusive, até fora noticiário nas rádios, mas fora ameaçada e parou. Porque houve um homem que a pegou ela e deu um sopapo para que ela parasse com tudo aquilo. Naquela época, a cidade não tinha sossego, toda a população apavorada. Mas como diz, Deus é maior, e ela se acalmou. Bem, esse é mais um relato que conto para você, ao narrador do canal. A você, Ibson Ribeiro. Lobisomens existem e devemos nos precaver. Obrigado por contar esse relato. E sou focado em lobisomem. E essa história contou o Prince, o próprio, e ainda nos mostrou a camisa e os traumas que ficaram até os dias de hoje. Uma boa noite a todos, uma boa noite a você e obrigado
por contar a história do meu amigo.